Então, vamos lá, né? Qualquer coisa, a hora que começar a projetar, vocês sabem que eu não consigo mais vê-los, não consigo mais ver chat. Vocês têm que falar comigo, tá bom? Que aí eu consigo escutá-los apenas. Bom, hoje, então, a gente vai... Tá chegando aí o slide? Tá. A gente vai começar a trabalhar com as espermatófitas, que é o objeto de estudo dessa disciplina. A gente sabe que existem vários tipos de plantas, né? Vários grupos, várias linhagens de plantas, e o grupo de estudo, o grupo objeto dessa disciplina, o grupo de plantas objeto dessa disciplina, são as espermatófitas, as plantas que apresentam sementes. E o objetivo dessa aula, primeiro, é vocês entenderem, né? Eu apresentar para vocês como que a semente se origina, a partir do quê? O que é a semente? Qual a importância dessa estrutura, né? Quando essa estrutura surgiu em algum momento na evolução das plantas no planeta Terra e, pelo visto, né, tudo indica que ela trouxe vários benefícios para esse grupo de plantas no qual, né, ela surgiu. Quais foram esses benefícios? Não que os grupos que não têm sementes, não que eles não sobrevivam, eles sobrevivem. Tanto é que a gente encontra várias plantas que não apresentam sementes vivendo na Terra até hoje, junto com as plantas que têm semente. Mas, quando a semente surgiu, ela trouxe benefícios para esse grupo de plantas, para essa linhagem de plantas que adquiriu essa autapomorfia, essa novidade evolutiva. Quais foram essas vantagens, tá? Então, o objetivo também dessa aula é a gente entender isso. E também caracterizar brevemente, bem brevemente, porque a partir da próxima aula, a gente vai entrar nesses grupos de plantas com sementes. Então, hoje eu só vou mostrar para vocês os grupos de plantas que apresentam sementes e a diferença entre esses grupos, que na verdade são dois. Quais as diferenças entre esses dois grupos de plantas? Mas aí, a partir da próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo nesses grupos, conhecer mesmo esses grupos, tá? Então, eu quero, né, que a gente saia daqui hoje respondendo a essas perguntas. O que é a semente? Qual a importância da semente para as plantas? E se todas as plantas que habitam o planeta Terra atualmente possuem sementes, tá? Então, lembrando, né, a gente está aqui trabalhando com arqueplastida. A arqueplastida é o grupo monofilético, né, o clado, nessa classificação proposta em 2003 pela Sandra Baldolfi, é o clado, que contém o que a gente chama popularmente de plantas ou vegetais. Qual é a autapomorfia? Qual é a novidade evolutiva? Qual é a característica que agrupa, né, que sustenta, na verdade, qual é a característica exclusiva desse clado, desse grupo que é composto, desse clado, né, o grupo monofilético, é composto por 3 linhagens. Plasto derivado de endossimbiose primária. A gente viu isso na aula passada. Então, o plasto desses organismos aqui apresenta apenas 2 membranas. É um plasto dito simples, né? A membrana do organismo que foi fagocitado, da bactéria que foi fagocitada, e a membrana da própria fagocitose. Quando um organismo fagocita o outro, engloba o outro, ele deixa uma parte da sua membrana também, que é chamada de membrana da fagocitose. Então, o plasto desses organismos aqui apresenta 2 membranas. Fotossíntese, a gente viu que não é exclusividade desse grupo. Vários outros grupos, os dinoflagelados, né, que estão aqui, as algas marrons, as diatomáceas, são organismos que também fazem fotossíntese, também são autótrofos. Então, fotossíntese não é exclusividade de planta, de arqueplastida, tá?
A partir da fagocitose desse ser procarionte, e esse ser procarionte passa a fazer parte do ser, né, do organismo que o fagocitou, como uma organela chamada de plasto, essa organela a gente viu que começa a acumular pigmentos e dá origem a 3 linhagens de organismos. Uma delas, onde o plasto permanece muito semelhante ao plasto que foi ao plasto original, digamos assim, né? Plasto que foi derivado primeiramente daquela bactéria fagocitada, então fica muito parecido com aquela bactéria que foi fagocitada, sem acumular pigmento. Esse plasto é chamado de cianela, e esse organismo vai evoluindo, diversificando, e dá origem ao que a gente conhece hoje como glaucófitas, um grupo de seres unicelulares que habita o ambiente aquático. Outro ancestral, então aqui eu tenho o primeiro ancestral, que dá origem a um outro ancestral. Esse ancestral passa a acumular clorofila, um pigmento verde no interior do seu plasto. E aí, a partir desse ancestral, esse ancestral se diversifica e dá origem a essa linhagem verde de arqueplastida, que acumula pigmento verde no seu plasto, que é essa linhagem aqui, que engloba tanto as algas verdes quanto as plantas terrestres, aqui land plants, é chamada de viridófitas, tá? Então, viridófitas ou viridiplant é essa linhagem aqui, que acumula clorofila apenas no interior do seu plasto. São as algas verdes e as plantas terrestres. E, por fim, esse ancestral dá origem a uma terceira linhagem, que além do pigmento verde, passa, além da clorofila, né? Eu falo pigmento verde, imaginando que vocês sabem que o nome desse pigmento verde é clorofila, tá? Então, além da clorofila, esse ancestral aqui, que dá origem às algas vermelhas, passa também a acumular pigmento vermelho, junto com a clorofila no interior do seu plasto. Esse pigmento vermelho é um pigmento acessório, não é o pigmento principal, que são as ficobilinas, tá? E aí esse ancestral vai se diversificando, ou seja, vai evoluindo, dando origem a descendentes diferentes, que dá origem ao que a gente conhece atualmente, que vive atualmente no planeta Terra, que são as algas vermelhas, tá? Então, aqui um cladograma das viridófitas, daquela linhagem verde apenas de arqueplastida. Esse trabalho foi publicado em 2018 numa revista chamada New Phytologist, e aqui está mostrando as relações de parentesco, as relações evolutivas, né, de parentesco, filogenéticas, entre as algas verdes. Então, todo mundo aqui são as algas verdes. Então, essa linhagem, né, viridófitas, surgiu no ambiente marinho. Percebam que a alga verde mais basal, que está lá na base do cladograma, ainda habita o ambiente marinho. E aí, a partir daqui, se diversificou, dando origem a outros grupos que habitam também o ambiente aquático. E, por fim, aqui, olha, uma diversificação mais recente. Espero que vocês entendam quando eu falo uma diversificação mais recente. Sempre que eu vir um cladograma, né? Sempre que eu observar um cladograma, lembrem que aqui eu tenho uma linha do tempo. Então, aqui o tempo atual, né? O hoje, onde estão vivendo aqui no presente esses organismos, todos esses organismos aqui terminais vivem atualmente. Nos nós aqui estão representados os ancestrais, ou seja, seres que se diversificaram, dando origem a outros seres. Então, sempre esse ponto, esse nó do cladograma aqui, é o momento da diversificação, ou seja, da origem de diferentes grupos de organismos. Então, aqui é o ponto onde se diversificaram
às plantas terrestres. Então, aqui, por exemplo, o ponto onde se diversificaram as algas verdes de água salgada e o grupo de algas verdes de água doce. Percebam que aqui eu tenho, por exemplo, um tempo zero, sei lá, 400 milhões de anos atrás, e aqui um tempo 1. Então, sempre eu posso dizer que a diversificação, ou seja, a origem das plantas terrestres, é mais recente do que a origem das algas de água doce, por exemplo. Tá vendo que elas se diversificaram lá no passado, tá? Não esqueçam disso. Por esse cladograma, a gente consegue perceber também, aqui onde eu estou marcando, são as algas verdes. Percebam que as algas verdes não constituem um grupo monofilético, tá? Então, é um grupo parafilético, por isso que eu vou colocar aqui algas verdes. Não é um grupo monofilético. Algas é um termo popular, tá bom? Não é um termo que significa muita coisa. Algas, do ponto de vista biológico, é um termo popular que designa organismos meio talosos que vivem no ambiente aquático e que são fotossintetizantes. Esses organismos a gente chama tudo de alga, mesmo estando em grupos muitas vezes diferentes, tá? Opa, não era isso aqui. Então, a gente viu que uma das linhagens de arqueplastida, que só acumula clorofila no interior do seu plasto, e a esse plasto a gente chama então de cloroplasto, plasto que acumula clorofila, esse grupinho aqui são as viridófitas ou viridiplante. Quais as autapomorfias? Lembrando, cada grupo desses e cada grupo daquele cladograma da Sandra Baldolfi é um grupo monofilético. Se é um grupo monofilético, tem que ter novidade evolutiva, tem que ter autapomorfias, tem que ter alguma coisa, algumas características, uma ou mais, que são diferentes do ancestral e que vão sustentar aquele grupo, tá? Essa novidade evolutiva pode ser morfológica, pode ser fisiológica, pode ser comportamental, pode ser molecular, não importa. A fonte de dados não importa, né? Se é cromossomo, se é ecologia, se é biologia molecular, se é morfologia, se é anatomia, isso não importa. Importa que tem que ter algumas características que são exclusivas daquele grupo, tá? E quais as autapomorfias, quais as características exclusivas de viridófitas ou viridiplante? Esse grupo de plantas, esse grupo de arqueplastida, apresenta, além de clorofila A, clorofila B no interior do seu cloroplasto. Clorofila A, essas moléculas, né, de clorofila, elas são estruturalmente diferentes. Uma é um pouquinho diferente da outra. Clorofila A é um tipo de clorofila amplamente disperso entre os seres vivos. Então, todos os seres vivos que têm clorofila A. Então, alga vermelha tem clorofila A, alga marrom tem clorofila A, alguns dinoflagelados, algumas diatomáceas, clorofila A. Então, clorofila A parece ter surgido várias vezes na evolução da vida dos seres autótrofos no planeta Terra. Já a clorofila B é exclusiva desse grupo de plantas, tá? Então, a presença de clorofila A junto com a clorofila B no interior do cloroplasto é exclusiva de viridófitas. E isso traz vantagens? Traz vantagens para esse grupo de plantas, porque a clorofila A, olhem aqui esse gráfico, a clorofila A, o ótimo de absorção, aqui está o espectro luminoso, né? Lembrando que a luz branca, ela é formada por ondas de vários comprimentos que vão, quando decompostas, né, serem de várias cores, né? O espectro luminoso, né, a luz branca, pode ser decomposta em várias cores de luz, que cada uma, na verdade, tem um comprimento de onda. Então, aqui o espectro luminoso, em nanômetros. Percebam que o ótimo de absorção da clorofila A está aqui, naqueles comprimentos de onda entre 600 e 700 nanômetros, ou seja, a clorofila A
vai absorver melhor essa luz, que é aquela luz dita quente, que vai do amarelo até o laranja, vermelho. Já a clorofila B tem o seu ótimo de absorção nos comprimentos de onda de luz menores, entre 400 e 500 nanômetros, ou seja, aquela luz fria que vai, a gente chama de fria, né? Que vai do 400 até o 500 nanômetros, mais ou menos. A luz que vai do azul ao verde, um pouquinho do amarelo, tá bom? Então, quando eu tenho no mesmo organismo essas duas moléculas de clorofila, isso significa que eu estou otimizando a absorção da luz branca. Eu estou absorvendo todos os comprimentos de onda daquela luz, ou pelo menos quase todos, tá? Tem uma otimização da absorção da luz branca. Além disso, esse grupo de plantas apresenta amido como substância de reserva. O que é o amido? É um carboidrato. O que é um carboidrato? É uma molécula composta por várias moléculas de glicose. Então, a glicose é uma molécula composta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. A fórmula química da glicose é C6H12O6. Isso é uma molécula de glicose. O amido é uma substância composta por várias moléculas de glicose. Então, as plantas, elas fazem a fotossíntese e elas produzem moléculas de glicose. Essa molécula de glicose vai ser quebrada e vai liberar energia no processo de respiração celular. Então, na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, eles produzem molécula de glicose e na respiração celular, essa molécula de glicose é quebrada. Um vai precisar de energia, que é a fotossíntese ou quimiossíntese, e no outro processo, essa energia armazenada na molécula vai ser liberada para o indivíduo sobreviver, tá? Então, esses dois processos têm essa função. Produzir moléculas que quando... Ah, peraí, gente, acho que é minha filha. Só um minutinho. Eu vou...
Pronto, gente, desculpa, vocês estão me escutando? Estamos sim, professora. Tá bom, já deu tudo certo, daqui a pouco ela chega. Vamos lá, então. Então, voltando, né? Os organismos fotossintetizantes produzem a glicose no processo de fotossíntese ou quimiossíntese, e essa molécula de glicose vai ser quebrada no processo de respiração celular. Esses organismos, eles produzem uma grande quantidade de glicose. E eles não vão usar toda a glicose produzida naquele mesmo momento que essas moléculas foram produzidas. Então, parte dessa glicose vai ser acumulada no interior da célula, vai ser armazenada. A maioria dos organismos, ela acumula... Ai, meu Deus, espera aí. Oi, filha. Ai, meu Deus do céu. Então, a maioria dos organismos vai acumular essa glicose de uma forma isolada, mas a arqueplastida vai acumular essa glicose numa molécula grande que é o amido. Então, a gente, na verdade, quando a gente ouve falar em amido, a gente tem a impressão de que todas as... Ah, meu Deus, não acredito, não. Ela quer... Então, essas moléculas de glicose vão ser armazenadas numa molécula grande que é o amido. O amido é uma molécula, então, que contém de 300 até 600 moléculas de glicose, tá? Então, amido como substância de reserva é exclusividade desse grupo de plantas, de arqueplastida, tá? Além disso, em viridófitas, nesse grupo de arqueplastida, a membrana interna, lembrem que o cloroplasto desse grupo de plantas apresenta duas membranas. A membrana externa da fagocitose e a membrana interna, que é a membrana da bactéria que englobou, da bactéria que foi englobada. Essa membrana interna, ela se organiza formando essas pilinhas que são chamadas de grana. A membrana interna, ela sofre uma certa organização. Cada unidade dessa aqui é chamada de tilacoide. Em arqueplastida, esses tilacoides estão organizados nessas pilinhas que são chamadas de grana, tá? Então, a membrana interna do cloroplasto sofre algumas invaginações. Essas invaginações são chamadas de tilacoides, que em arqueplastida, esses tilacoides se organizam, formando essas pilinhas que são chamadas de grana. Tudo bem até aí? Então, essas são as características exclusivas de viridófitas, um grupo de arqueplastida. Tudo bem até aí?
Tudo certo. Então, tá bom. Rapidinho. Tá. Aqui, então, um cladograma mostrando as relações filogenéticas, as relações evolutivas de arqueplastida. Então, percebam, né? Aqui a gente tem o grupo mais basal de arqueplastida, que são as glaucófitas. Depois a gente tem um ancestral, né? Aqui representado em preto, que passa a acumular pigmento verde no interior do seu plasto, que origina um outro ancestral, que além do pigmento verde, acumula também pigmento vermelho no interior do seu... Vocês estão vendo a seta do mouse? Dá sim para ver. Tá. Então, aqui um outro ancestral, que além do pigmento verde, passa a acumular também pigmento vermelho no interior do seu plasto, que vai se diversificando até dar origem às algas vermelhas, né? Então, esse grupo aqui acumula tanto clorofila quanto ficobilinas no interior do seu plasto, e aí um outro ancestral, né? Então, esse ancestral se diversifica em dois, é sempre assim, sempre um cladograma está representando isso, um ancestral se diversificando em duas linhagens. Aqui um outro ancestral que só acumula pigmento verde, só clorofila no interior do seu plasto, e que dá origem a o que está representado aqui em verde, as algas verdes e as plantas terrestres. Então, aqui a gente tem as viridófitas, aquele grupo que acumula tanto clorofila A quanto clorofila B no interior do seu plasto, que além disso acumula glicose numa molécula grande, né? Então, várias moléculas de glicose unidas, cerca de 300 a 600 moléculas de glicose unidas, formando uma molécula que é o amido. Então, as viridófitas acumulam amido como substância de reserva. E, além disso, esse grupo de arqueplastida apresenta os tilacoides, ou seja, aquelas invaginações da membrana interna do cloroplasto, organizadas, formando pilinhas, que são chamadas de grana, tá? Entre as viridófitas, a gente tem um grupo que ocupa o ambiente aquático, que são conhecidas como algas verdes, esse é um termo popular, é um grupo que não é monofilético, e aí, aqui as algas verdes, e a gente tem também um grupo que conquistou o ambiente terrestre. Meu Deus, não para de tocar meu telefone hoje. Que conquistou o ambiente terrestre, que são as embriófitas ou plantas terrestres. Então, esse grupinho aqui é o que conquistou, o ancestral desse grupo conquistou o ambiente terrestre. São conhecidas como embriófitas. Tem vários grupinhos, várias linhagens de embriófitas, de plantas terrestres, que são, vocês estudaram algumas delas já. As briófitas são formadas por 3 linhagens, que são plantas que habitam o ambiente terrestre, mas que não têm vasos condutores, então tem uma série de limitações, não tem tecidos vasculares, não tem xilema nem floema. Depois, a gente tem um outro grupinho, aqui 2 linhagens também de embriófitas, de plantas terrestres, que apresentam vasos condutores, apresentam tecido vascular, xilema e floema, mas não apresentam sementes. E, por fim, mais recentemente, na evolução desse grupo de plantas, surge um ancestral cuja autapomorfia, cuja novidade evolutiva é a presença dessa estrutura que é a semente. Esse ancestral, então, se diversifica aqui em alguns grupos que apresentam sementes. Esse grupinho de plantas com sementes, que a gente vai ver hoje, que são chamadas de espermatófitas. O que as embriófitas têm em comum, né? Qual é a principal
Autapomorfia, a principal característica das plantas terrestres. Todas elas, todas as embriófitas, apresentam alternância de gerações. O que significa alternância de gerações? Eu vou ter parte da vida daquele organismo é diploide, ou seja, as células daquele organismo vão ter número de cromossomos 2N, né? Então, parte vinda do gameta feminino e parte vinda do gameta masculino, e uma parte do ciclo da vida daquele organismo vai ser haploide, ou seja, todas as células serão N. Vamos entender isso melhor, tá? Então, quais os tipos de divisão celular existentes na natureza? Hein? Uma célula origina células filhas. Isso. Então, a gente só tem esses dois tipos de divisão celular encontrados na natureza. Então, divisão celular. Ou a célula vai se dividir por mitose, ou a célula vai se dividir por meiose. E qual a diferença entre esses dois processos? Ambos vão originar células filhas. A partir de uma célula mãe, vão ser originadas células filhas. Ou seja, a célula vai dar origem a células filhas. Mas qual a diferença entre mitose e meiose? Porque uma é divisional e a outra é equacional. O que isso significa? A mitose ela produz 4 células filhas, enquanto a meiose produz apenas 2. Eu acho que é o contrário, né? Não? Quando eu aprendi era o contrário. Perdão. A mitose produz 2, só que com a mesma quantidade de cromossomos, enquanto a meiose tem a quantidade de cromossomos reduzida. Reduzida a quanto? A N, a metade. Isso mesmo, perfeito. Então, na mitose, imaginem que eu tenho aqui só o núcleo de uma célula. Imaginem que eu tenho uma célula aqui com, sei lá, 4 cromossomos. Lembrem que essa célula veio do encontro de 2 gametas, né? O gameta feminino, que tinha 2 cromossomos, e o gameta masculino, que tinha 2 cromossomos. Esse gameta, então, era ele, esse gameta era ele, porque ele foi formado por meiose. Esses gametas se fundiram e originaram uma célula filha 2N. N mais N, né? N daqui do gameta masculino, N daqui do gameta feminino, com 4 cromossomos, 2 vindo do pai, do gameta do pai, e 2 vindo do gameta feminino. Então, essa célula aqui é 2N igual a 4 cromossomos. Se essa célula aqui passar por um processo de mitose, como já... Quem foi que falou? Quem foi que explicou os processos? O Aleph, professora. Aleph. Então, como o Aleph falou, se essa célula aqui passar por um processo de mitose, ela vai originar 2 células filhas com um número de cromossomos exatamente igual ao da célula mãe. Então, se aqui eu tinha 4 cromossomos, as células filhas terão 4 cromossomos também, tá? Já, se essa célula aqui, por exemplo... Oi, meu amor. Se essa célula aqui for uma célula, por exemplo, no caso do ser humano, uma célula do ovário ou do testículo de um homem, ela vai para no ser humano e na maioria dos organismos, na maioria dos seres vivos, a meiose é um processo de divisão celular na maioria dos organismos, hein? Não vamos generalizar. Mas é um processo de divisão celular que é o processo utilizado para formar gametas.
Gametas, que são células envolvidas com a reprodução sexuada. Né? Na reprodução sexuada, o que é a reprodução sexuada? É o encontro de gametas. Então, eu tenho um gameta feminino, encontra com um gameta masculino, vai originar uma célula que é chamada de zigoto. Uma célula que vai restituir o número de cromossomos da espécie. Por quê? Porque os gametas, em geral, são formados a partir da meiose, que é um processo pelo qual o número de cromossomos é reduzido à metade. Eu falei na maioria dos organismos, porque nas plantas não, a meiose não é utilizada para formar gametas, e a gente já vai ver isso. E é esse o ponto que acho que muitas vezes dá confusão, tá? Então, se essa célula aqui, por exemplo, for uma célula do ovário ou uma célula do testículo de um homem, vai passar pelo processo chamado de meiose. Meiose. Na meiose, são formadas 4 células filhas. Então, aqui na mitose, as células são todas iguais às células mãe, né? Então, 2N igual a 4. Na meiose, as células filhas vão ter o número de cromossomos metade do número de cromossomos da célula mãe, da célula que a originou. Então, essa célula aqui, que tinha 2N igual a 4, vai dividir. Então, 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar N. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, N vai ficar, cada uma dessas vai ficar com N igual a 2. N igual a 2 cromossomos. Tudo bem? Deu para entender? Lembraram? Entender não, que vocês já sabiam esses processos. Tudo bem? Lembraram dos processos de divisão celular encontrados na natureza? O processo de divisão celular que mais ocorre na natureza é a mitose. A maioria das células está o tempo todo se dividindo por mitose. Meiose é um processo mais raro nos organismos, mais específico. Como eu falei, um processo... Deixa eu... Ô, Mi, bota esse carregador ali para a mamãe, por favor. É um processo... Por favor. Eita. Que vai formar, então, principalmente gametas, tá? E nas plantas, e nas embriófitas, nas plantas terrestres? É esse, talvez... Olha aqui se está aceso. Tá, obrigada. Nas plantas, nas embriófitas, a meiose não vai formar gametas. E esse talvez seja o ponto que dê mais rolo quando a gente vai tentar entender ciclo de plantas, tá? Na verdade, existe lá uma planta que está vivendo na natureza que foi formada pelo encontro de 2 gametas. Foi formada pela reprodução sexuada. A reprodução sexuada que é aquela onde eu tenho um encontro de gametas. Então, esse gameta haploide, o número de cromossomos, metade do número de cromossomos da espécie, e esse outro gameta também se encontram, se fundem nessas 2 células, se fundem, originam um zigoto, ou seja, uma célula diploide, que vai crescer por mitose e originar um indivíduo. Vai sofrer várias mitoses, originar um conjuntinho de células. Indivíduos, organismos, nada mais são do que conjuntos de células, né? Cada um de nós somos um conjuntão de células. Cada organismo a gente tem que entender como isso, um conjunto de células. Então, tem lá, originou a fecundação, ou seja, o encontro de gametas, originou um organismo todo diploide, porque veio das mitoses, esse organismo é proveniente das mitoses do zigoto. É como a gente, né? A primeira célula nossa era uma célula diploide, 2N, que foi sofrendo mitose, até originar a gente. Na verdade, originou um bebezinho na barriga, né, um embrião, e depois originou, porque a gente continua crescendo até um certo ponto. O que é crescer? É sofrer mitoses, tá? É isso. No fim, crescer é isso. Todos os nossos órgãos, os nossos ossos, todas as nossas partes estão sofrendo mitose. Isso que é crescer, tá? E aí, até que chega um momento que a gente para, né? De sofrer mitoses. Só para regenerar. Mas, então, esse organismo aqui foi originado desse aqui.
Então, todo ele, cada célula dele é diploide. O que seria o mais óbvio, o mais intuitivo? Num determinado momento da vida desse organismo, algumas células vão sofrer meiose, vão formar gameta, esses gametas vão se encontrar e fechou o ciclo. É assim que acontece na gente. Num determinado momento da nossa vida, algumas células do nosso corpo, mais precisamente as células das nossas gônadas, do ovário e dos testículos, sofrem meiose, formam gametas que se encontram e fecham o ciclo. É um ciclo mais curto, digamos assim. As plantas apresentam um ciclo um pouquinho mais longo, porque antes de formar gametas, elas formam esporos, que são células formadas por meiose. Então, as plantas não produzem gametas por meiose, elas produzem outras células chamadas de esporos, tá? Então, nas plantas, a meiose não é gamética, a meiose é espórica. Os gametas são haploides, mas não por conta da meiose. A gente já vai ver por que eles são haploides. Tudo que está em branco aqui são células haploides. Mas antes de formar... os gametas não são formados por meiose. Quem é formado por meiose são os esporos. O que vai acontecer com esses esporos? Vão germinar. O que significa germinar ou crescer? Sofrer divisões mitóticas. Então, cada uma dessas células aqui, que é haploide, por que ela é haploide? Porque veio da meiose de algumas células desse conjuntinho de células aqui. Esse conjuntinho de células que vai dar origem a esporos. Então, a gente chama isso aqui de esporófito, né? Um organismo, um conjuntinho de células que, por meiose, vai originar esporos. Cada um desses esporos, cada uma dessas células haploide vai se dividir. Por que processo de divisão celular? Mitose. Então, cada esporo desse vai sofrer várias mitoses. Então, se é mitose, o número de cromossomos vai ser mantido. Então, esse esporo aqui, essa célula, se divide por mitose, várias mitoses, até que dá origem a esse conjuntinho de células aqui. Cada célula dessa, haploide. Por quê? Porque veio da mitose de uma célula haploide, manteve o número de cromossomos. Tudo bem até aí? Tudo bem, professora. Tá. Qual é a função desse conjuntinho de células haploides? Algumas dessas células aqui, que foram originadas por mitose, irão funcionar como gameta, ou seja, gametas, né? Irão ter a capacidade de se fundir com outra célula, com outro gameta, num processo que é chamado de fecundação. E aí sim fechar o ciclo, tá? Então, nas plantas, um conjunto de células 2N diploide, que foi formado por fecundação. Esse conjunto de células é um organismo, tá, gente? Vai, por meiose, originar, num determinado momento da vida dele. Não são todas as células, igual a gente, não são todas as células do nosso corpo que sofrem meiose. É um grupo específico de células, que está lá no meu ovário, que são células lá do meu ovário. Nos homens, não é cada célula da pele não está sofrendo meiose. São as células do testículo que sofrem meiose. Então, aqui é a mesma coisa. Não são todas as células desse organismo que sofrerão meiose. Não. Um grupinho de células vai sofrer meiose e dá origem a esporos, a haploides, porque vieram da divisão meiótica. Esses esporos sofrerão mitoses e originarão outro grupinho de células, haploide, porque vieram da mitose do esporo. E aí, algumas dessas células funcionarão como gametas, ou seja, terão a capacidade de se fundir, fechando o ciclo, tá? É sempre assim nas embriófitas, nas plantas terrestres. Um indivíduo diploide, qual é a função desse indivíduo? Em algum momento da vida dele, formar células haploides por meiose, que são chamadas de
esporos. Então, esse indivíduo é chamado de esporófito. Pega ali. Pega na minha bolsa também, naquela bolsinha amarela, Yasmin. Então, esse indivíduo aqui que vai formar esporos em algum momento da sua vida é chamado de esporófito. Esses esporos germinam e formam esse outro indivíduo aqui, qual é a função desse outro indivíduo aqui? Formar gametas no momento da vida deles. Então, ele é o gametófito. Esses gametas se encontram e fecham o ciclo, tá? Então, é sempre assim. Aqui, um cladograma mostrando essas plantas terrestres, as embriófitas, todas elas com esse ciclo que eu acabei de falar para vocês. Como eu já falei, eu tenho aí 3 grupinhos mais basais, sem vasos condutores, que são chamados de briófitas, popularmente. 2 grupinhos aqui, 2 linhagens, um pouquinho mais derivadas, que já apresentam vasos condutores, já apresentam tecidos vasculares, que são as pteridófitas. E, por fim, um grupinho que, além dos vasos condutores, então, além de tecido vascular, que surgiu aqui, nesse ancestral, e se manteve aqui, além dos vasos condutores, esse grupinho aqui também apresenta uma novidade evolutiva que é chamada de semente. Então, esse grupo aí é chamado de espermatófitas, plantas com sementes. E entre as espermatófitas, eu tenho 2 grupinhos de plantas com sementes. A partir desse ancestral, houve a diversificação em 2 linhagens. Numa dessas linhagens, as sementes são nuas, não protegidas. Então, o ancestral aqui apresenta sementes não protegidas, sementes nuas, enquanto aqui, nessa outra linhagem, a semente é protegida por um fruto. Então, entre as espermatófitas, que são as plantas com semente, vão ter 2 linhagens. Primeiro, as gimnospermas, cujas sementes são nuas, e as angiospermas, cujas sementes são protegidas por um fruto. Então, aqui, um representante de gimnospermas. Nas gimnospermas, olha lá, as sementes são não protegidas, são aparentes, são nuas. Elas nascem sobre essas folhas aqui. De novo, aqui uma outra folha, essas 2 manchas mais escuras são as sementes. Então, as sementes, nesse grupo de plantas, que é chamado de gimnospermas, são nuas, aparentes, não protegidas, nascem sobre significa em cima de folhas, tá? Já no outro grupinho de espermatófitas, que são as plantas com flores, nas angiospermas, a gente vai, nas próximas aulas, trabalhar com esse grupo de plantas, com esses grupos de plantas. Nessas plantas, existe essa estrutura, a flor, que apresenta no seu interior uma folha dobrada. Essa folha dobrada que a gente chama de ovário. O ovário presente na flor nada mais é do que uma folha dobrada. E essa folha dobrada, a folha carpelar, que dá origem ao ovário, quando ela forma a semente lá no seu interior, então a semente nessas plantas, nas angiospermas, está no interior e não sobre folhas. Essa é a diferença, né? Enquanto nas gimnospermas a semente está sobre as folhas, nas angiospermas a semente está no interior de uma folha dobrada. Essa folha dobrada vai crescer e originar o fruto. Então, isso aqui veio do crescimento da folha dobrada. No interior dessa folha, que a gente chama de ovário, né? Essa folha dobrada, a folha que dá origem ao ovário, a gente chama de folha carpelar, a folha que se dobrou. E a estrutura, que é formada pelo dobramento da folha, a gente chama de ovário. Esse ovário, que é uma das partes da flor, quando crescido, né? Quando as sementes estão formadas, ele cresce e vai formar o fruto. Então, nas angiospermas, outra característica desse grupo de plantas é a presença de frutos, sementes no interior de frutos, que nada mais é do que o ovário
que foi formado pelo dobramento da folha carpelar, desenvolvido, crescido, tá? Então, enquanto nas gimnospermas as sementes estão sobre folhas, nas angiospermas, o outro grupo de espermatófitas, as sementes estão no interior de folhas dobradas que se desenvolvem e produzem frutos. Tudo bem até aí? Então, as primeiras plantas com semente que a gente tem registro, fóssil, a primeira semente, né, a primeira planta com semente, parece ter surgido no planeta Terra. Lógico, a gente só pode falar parece porque é um registro fóssil. E pode ser que um dia descubram um fóssil de semente ainda mais antigo. Mas até o momento, os fósseis de semente, de plantas com semente mais antigos, são do período devoniano, da era paleozoica. Então, esses fósseis datam de mais ou menos 420, 417 milhões de anos atrás. E essas plantas, então, as primeiras plantas com sementes, o ancestral das plantas com sementes, são chamadas de progimnospermas. Então, aqui as progimnospermas são plantas que eram plantas, né, não existem mais, mas eram plantas que pareciam samambaias com sementinhas penduradas nas folhas. A partir desse ancestral, outras plantas com sementes foram se originando. Então, esse ancestral foi se diversificando, dando origem a outras plantas com sementes. Aqui, em amarelo, laranja, são plantas com semente nuas, gimnospermas, algumas não existem mais, já se extinguiram. As que estão aqui em laranja que se extinguiram. Se extinguiram lá no Cretáceo, não vivem mais aqui, não são contemporâneas a gente. Aqui são as que vivem atualmente no planeta Terra, né? As plantas com sementes nuas, todas essas aqui apresentavam e apresentam sementes nuas. E eu tenho uma outra linhagem, né, que veio lá desse ancestral de plantas com sementes nuas, cujas sementes são protegidas por um fruto, que são as angiospermas, na verdade, as angiospermas, elas aumentaram, né? Surgiram, eram poucas espécies de angiospermas no passado, lá no Jurássico, no Cretáceo, e atualmente a gente tem um boom das angiospermas. O maior número das angiospermas ocorre junto com a gente, junto com o ser humano, tá? Então, aí, as primeiras plantas com sementes, chamadas de progimnospermas, que parecem ter sido originadas lá no Devoniano, na Era Paleozoica, há cerca de 420 milhões de anos atrás. Aqui um fóssil de uma progimnosperma, aqui uma reconstrução, né? O artista imaginou que a planta era assim, baseada no fóssil, as cores a gente nunca vai saber se eram essas mesmo, mas está lá, era uma planta que parecia que tinha folha de samambaia com umas sementinhas penduradas nela, sementes nuas, sementes não envolvidas por um fruto. Então, as primeiras plantas com sementes do planeta, as primeiras espermatófitas, apresentavam sementes nuas, eram gimnospermas, sementes nuas. Mas, o que é a semente? Eu estou falando tanto de semente, de planta com semente. O que é a semente? Como ela é formada? Qual é a sua função? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder agora. O que é a semente? Da onde vem a semente? Alguma hipótese? A gente sabe, né, que nessas plantas aqui um representante de cicas, uma gimnosperma, que a gente vai ver na próxima aula. Nessas plantas a semente é nua. Mas qual é a origem? De que estrutura da planta vem a semente? O que é a semente? Como ela é formada? Alguma hipótese? Hein? Ela não é formada durante a fertilização, fecundação? Fertilização de quem com quem? O que forma? Melhor aí. Do gameta masculino com o feminino. Tá, o encontro de gameta feminino com masculino origina o quê?
em qualquer organismo. O embrião seria a O, semente. o embrião é sinônimo de semente? Agora complicou. Para mim é. Hein? Quem concorda, quem discorda? Embrião e semente é a mesma coisa. Quando eu como uma semente de feijão, eu só estou comendo o embrião? Tudo Não, aquilo que eu estou professora, comendo é não o é. embrião? Não é semente. Não. Tá Embrião. mais ou menos certo, mas vamos melhorar. Quando eu planto uma semente de feijão, tem um embriãozinho lá dentro, tanto é que vai originar uma nova planta. Né? Senão, se não tivesse um embrião, não ia ter uma nova plantinha. Né? Quando a gente está lá no colégio, que a gente planta a sementinha do feijão no algodão e dá origem a uma nova plantinha, é sinal de que tem um embrião lá dentro, porque senão é só um embrião que vai dar origem a um novo ser. Mas além do embrião, o que tem na semente? Eu lembro que na aula prática, se eu não me engano, da professora Grazi, ela falou também sobre a semente do feijão e mostrou os cotilédones. Os cotilédones o cotilédone, na verdade, é uma parte do embrião. O cotilédone é a folhinha do embrião. Então, o embriãozinho é formado por duas partes, o embriãozinho de planta. Uma parte que é chamada de eixo hipocótilo radicular, que vai dar origem aos ramos, e os cotilédones, que são as folhinhas daquele embrião. Tá, então, o cotilédone é uma parte do embrião, mas o que mais? Vamos melhorar. A semente, tudo bem, a gente já viu que na semente tem um embrião. Mas o que mais? A semente é formada do que mais além do embrião? Ela tem um endosperma também. Endosperma ou não, vai depender do grupo, tá? Nas angiospermas, que são as plantas com flores, elas apresentam endosperma, mas nas gimnospermas não. Mas, de qualquer maneira, as sementes apresentam tecido nutritivo, ou seja, um tecido que vai nutrir o embrião. Tá? Então, a semente é composta por isso, é embrião mais um tecido de nutrição. Não fala em endosperma sempre, porque endosperma é exclusividade de angiosperma. E não só angiosperma tem semente, tá bom? Então, fala em tecido de nutrição, a gente já vai ver como é que é formado o tecido de nutrição. A gente já vai ver agora, não, mas nas próximas aulas a gente vai ver como é que é formado o endosperma, que é um tecido de nutrição do embrião exclusivo de angiosperma, tá? Então, tá, a semente tem um embrião e um tecido de nutrição, ou seja, um conjunto de células que vai nutrir aquele embrião. Porque, lembrem que eu falei para vocês que o embrião, enquanto ele está lá dentro da semente, ele é um ser heterótrofo. Então, o embriãozinho... Então, a semente é composta lá, como a gente falou, né? Tem lá a semente e tem um embriãozinho aqui. O embriãozinho que vai ter as folhinhas, os cotilédones, tá? Então, aqui o embrião. E em volta desse embrião, eu tenho o tecido de nutrição, que pode ou não ser endosperma, vai depender. Tecido nutritivo, vou botar aqui, nutritivo. Várias célulazinhas, né? Isso aqui é um tecido, é um conjunto de células. Isso aqui é a semente. Esse embrião, enquanto ele está dentro da semente, apesar de eu ter desenhado ele verdinho, assim, ele é branquinho quando ele está dentro da semente. A clorofila dele ainda não foi ativada. Para a clorofila ser ativada, ele precisa ter contato com a luz solar. Aí sim a clorofila vai ser ativada. Então, enquanto ele está dentro da semente, que está protegida, né? A semente tem uma casquinha dura que é chamada de testa da semente. Enquanto ele está aqui dentro, ele é heterótrofo. Heterótrofo, ou seja, ele não faz fotossíntese, ele precisa se nutrir dos nutrientes que estão ao redor dele. Então, ele vai absorver esses nutrientes, tá? Então, a semente é composta por um embrião mais um tecido nutritivo que vai nutrir esse embrião, conferindo, né? Então, a importância da semente é principalmente essa, conferir
proteção física, já que o embrião está protegido aqui dentro dessa estrutura, mais nutrição para esse embrião, tá? Então, a função da semente é essa. Mas como a semente se origina? Como ela é formada? A gente ainda não respondeu essa pergunta. A partir do que uma semente é formada? O que dá origem a uma semente? Acho que vocês viram isso na disciplina da Grazi, na parte, né? Da disciplina da Grazi. Vocês já ouviram falar de óvulo das plantas? Vocês estão aí? Oi, sim, professora. O que é o óvulo? Primeiro, como o embrião é formado? O que precisa para formar um embrião? Precisa dos aparelhos reprodutores. E que aparelho... O que é aparelho reprodutor? Aparelho reprodutor tem na gente, né? Mas na planta, o que é o aparelho reprodutor? Não tem aparelho reprodutor. Eu e Androceu, se eu não me engano. Em planta com flor. E as plantas que não têm flor? Androceu e gineceu são estruturas da flor, que é a exclusividade de um grupo de plantas. Mas e as plantas que não têm flores? O que, de novo, a partir do que o embrião é formado? Em qualquer organismo, esqueçam de planta. Em qualquer organismo, o que precisa para formar um embrião? Encontro de gametas masculinos e femininos, professor. Era isso. Encontro de gametas. Para formar um embrião, tem que encontrar gametas. Os gametas se encontram, formam um zigoto que vai crescer e originar um embrião. Em qualquer organismo é assim. Na reprodução sexuada, né, o embrião é formado a partir do encontro de gametas, que são células haploides que a gente já viu. Nas plantas, onde formam os gametas? Em que conjuntinho de células, eu chamei de conjuntinho de células, mas quem forma o gameta nas plantas? Se tem um embrião aqui, é sinal de que um gameta aqui foi fecundado para originar um embrião, tá? Vamos ver, não vou... O que essas plantas, né, as espermatófitas, elas vão apresentar, isso aqui tudo é o esporófito, ou seja, a planta 2N. Em algum momento da vida dessa planta, essas folhinhas aqui, essas folhinhas vão sofrer meiose e formar esporos. Então, vamos lá. Lembrem que eu falei? Então, eu tenho lá a planta, um pinheirinho qualquer, sei lá, toda ela, cada célulazinha dela é 2N, diploide. Num determinado momento da vida dessa planta, algumas células aqui dessa folha vão formar esporos. Por que processo de divisão celular formam-se os esporos? Meiose. Meiose. Então, esses esporos têm que ploidia. Haploide. Isso, são haploides, são N. Então, cada uma dessas células aqui, célulazinhas aqui, que foi formada sobre a folha da planta, das plantas é sempre assim, esses esporos se formam nas folhas. Então, em algumas células da folha da planta vão sofrer meiose e vão formar esporos, que são haploides. O que vai acontecer com esses esporos? Lembrem lá do ciclo de vida das plantas. O que acontece com esses esporos? Eu não vou responder, não.
Eles passam por mitose, professor? Perfeito, eles passam por mitose. Em algumas plantas, como nas briófitas e pteridófitas, esses esporos vão ser lançados para o ambiente, vão ser dispersos, vão cair no chão da floresta e sofrer mitose no chão da floresta. E originar aqui um conjuntinho de células. Em algumas plantas, mas nas plantas com sementes, esses esporos não são liberados para o meio ambiente. Eles ficam sobre o esporófito. Ou seja, a planta que vai originar esporos por meiose é chamada de esporófito. Então, os esporos nas espermatófitas, nas plantas com semente, eles não são lançados para o meio ambiente, eles ficam sobre a folha. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Vai sofrer mitose, como alguém já falou aí. Só que, ao invés dele sofrer mitose lá no chão da floresta, ele vai sofrer mitose sobre a folha. E ele vai originar um conjuntinho de células aqui. Esse conjuntinho de células aqui, cada célula dessa, é diploide ou é haploide? Qual professor aqui? Esse aqui, vocês estão vendo a seta aqui ou não? Vocês não estão conseguindo ver? É que eu estava escrevendo, aí eu prestei atenção. O esporo, ele não foi liberado para o meio ambiente, porque nas espermatófitas ele fica retido sobre a folha que o originou. E ele sofreu, como ele sofreria lá no chão da floresta? Ele sofreu mitoses, só que ao invés de ele sofrer mitose aqui, lá no chão da floresta, ele sofreu mitoses aqui, os esporos. E aí, esse conjuntinho de células aqui, formado a partir da mitose dos esporos, ele tem que haploidia. Permanece haploide. Perfeito. Então, cada célula dessas aqui é haploide, porque veio da mitose do esporo. Perfeito, era isso que eu queria escutar. Dentre essas células aqui, vocês lembram o nome desse grupinho de células aí, originado a partir da mitose dos esporos? Como chama esse grupinho de células aqui, ou esse grupinho de células aqui? Célula formada a partir da mitose dos esporos. Vocês lembram o nome? Como que a senhora explicou no slide anterior, as células formadas pelos esporos são os gametas, não são? Não, o grupinho de células, alguma dessas é o gameta, mas o grupinho. É o gametófito. Esse, perfeito. Gametófito. Ou está lá no chão da floresta, como nas briófitas e pteridófitas, ou ele está sobre a folha. Então, esse grupinho de... Vocês veem a seta ou não? Aqui. Dá para ver ela sobre o X, né? Sobre o X? Aí ela estava sobre esse xizinho na seta, mas dá para ver, dá para acompanhar ela aqui. Então, aqui. Esse grupinho de células aqui, formados a partir da mitose dos esporos, é o gametófito. Como aqui, só que aqui, nas espermatófitas, ele está sobre a folha. Então, esse aqui é o gametófito. Como já falaram aí, o gametófito vai formar gametas. Então, uma ou duas células desse grupinho aqui também ele vai formar gameta, tá? Só que esses gametas de algumas plantas vão estar lá no chão da floresta. No caso das espermatófitas, vai estar aqui, sendo formado sobre a planta mãe de esporos. Então, uma dessas células aqui, ou duas, vai ser quem? O gameta. Tá? Aqui também. Então, de novo, eu tenho um indivíduo 2N diploide, que é o indivíduo mãe de esporos. Então, ele é o esporófito. Num determinado momento da vida dele, ele vai formar esporos. Nas suas folhas, lá, algumas células da folha, que são diploides, vão sofrer meiose e originar células haploides, que são chamadas de esporos.
O que acontece com esses esporos? Eles vão germinar, ou seja, eles vão sofrer mitoses. Onde? Em que local? Vai depender. Se é uma briófita ou uma pteridófita, esse esporo vai ser lançado para o meio ambiente e as mitoses vão ser sofridas lá no chão da floresta. E o gametófito vai ser formado lá no chão da floresta. Já nas espermatófitas, o esporo ele fica retido sobre a folha do esporófito. E aí ele vai sofrer mitoses sobre a folha do esporófito, formando um conjuntinho de células haploides. Dessas células haploides, uma ou duas será o gameta. Tudo bem até aí? Tudo certo. Nesse caso aqui, vamos imaginar que esse gameta aqui seja feminino. Podia ser o masculino, mas vamos imaginar que esse gameta seja feminino. Então, esse gametófito aqui é o gametófito produtor de gameta feminino. Então, ele é o gametófito feminino. Que nas espermatófitas eu posso chamar de óvulo. Então, óvulo é sinônimo de gametófito feminino das espermatófitas. Gametófito que, ao invés de ser formado no chão da floresta, é formado sobre a planta, sobre o esporófito. Tudo bem até aí? Então, óvulo, vocês têm que lembrar que é o gametófito feminino das espermatófitas. Então, tá aqui. Olha lá. Então, eu tenho aqui a planta 2N, o esporófito, e algumas folhas aqui. Essas folhas são folhas especializadas em produzirem esporos. Então, num determinado momento da vida dessa planta, essas folhas aqui vão produzir esporos que não vão ser lançados para o meio ambiente, vão ficar sobre ela, sofrer mitose sobre essas folhas, produzindo um conjuntinho de células aqui. Esse conjuntinho de células haploides é o gametófito feminino. Uma das células aqui desse conjuntinho de células vai ser o gameta feminino. Então, isso aí é o esporófito, que é 2N, que tem essas folhas. E sobre essas folhas, num determinado momento da vida dessa planta, se formarão os óvulos, ou gametófito feminino. Tudo bem até aí? Então, a única diferença é que sempre esse ciclo, o esporófito forma esporo que vai germinar, originar gametófito. E aí os gametófitos formam gameta e fecha o ciclo. Encontro de gametas vai originar um novo esporófito. A única diferença é que em algumas plantas, nas espermatófitas, os esporos formados não são lançados para o meio ambiente. Eles se dividem sobre a planta que os formou, originando gametófitos sobre essa planta. Tudo bem? Esse gametófito aqui, que vai formar o gameta feminino, pode ser chamado de óvulo. Então, o óvulo nada mais é do que o gametófito feminino das espermatófitas, tá? Então, tá lá. Uma outra espermatófita, uma outra planta com semente nua, um pinheiro. Aqui está o esporófito. Cada célula aqui desse indivíduo é 2N, inclusive dessas folhas aqui. Isso aqui são folhas modificadas. Folhas que vão produzir o quê? Esporos por meiose. Esses esporos vão ser liberados para o meio ambiente? Não, eles vão crescer aqui e originar gametófitos femininos aqui. Então, cada um desses que está sobre essa folha é um gametófito feminino ou óvulo, tá? Então, nas gimnospermas, nas plantas com sementes nuas, os óvulos, os gametófitos femininos, são formados sobre folhas, em cima de folhas. Nas angiospermas, que é o outro grupo de plantas com sementes, os gametófitos femininos, os óvulos, são formados no interior de folhas dobradas. Essa folha que se dobrou, que é a folha capelar, forma essa estrutura que a gente chama de ovário.
O ovário que é uma estrutura da flor. Então, aqui, uma planta com flor, uma angiosperma, toda essa planta aqui é o esporófito. Toda essa planta é 2N. A única coisa que é haploide é aqui dentro da flor, o ovário. Eu tenho lá o ovário, que está aqui na flor. Tudo é diploide, diploide, diploide. Mas essa folha aqui, num determinado momento da vida dela, ela é capaz de formar um esporo. O que vai acontecer com esse esporo? Se dividir por mitose e formar o gametófito feminino. Então, cada unidade dessa aqui, que está no interior dessa folha dobrada, é um gametófito feminino, ou óvulo. Então, nas gimnospermas, os óvulos são formados sobre folhas do esporófito. Nas angiospermas, os gametófitos são formados no interior de folha do esporófito. Tudo bem? Deu para entender a diferença da posição de o que é óvulo primeiro e nas gímeno e nas angiospermas, onde esses óvulos são formados? Agora deu sim, professora. Tá. Qual é a função do gametófito feminino? Que nessas plantas está lá no esporófito, né? Não tá mais pequenininho e está lá no esporófito. A tendência das plantas foi reduzir o seu gametófito. Primeiro, transformar o gametófito, proteger mais o gametófito, enquanto em algumas plantas, nas briófitas e nas pteridófitas, o gametófito está lá no chão da floresta, desprotegido. Nas anjo e nas gimnospermas, os gametófitos estão sobre o esporófito, protegidos no esporófito. Por quê que as plantas tendem a proteger o seu gametófito? O que tem de importante no gametófito? O que é formado de importante no gametófito? Por que as plantas tendem a proteger seus gametófitos? Pensem, primeiro eu protejo em cima de mim meu gametófito, mas está sobre. Depois eu protejo no interior de uma folha. Por quê que eu estou cada vez mais protegendo o gametófito? Esse conjuntinho de células. O que o gametófito vai... Qual é a função do gametófito que eu preciso proteger? Não é lá que estão guardados os gametas? Perfeito, proteger os gametas. A gente protege nossos gametas. Tá? A gente interioriza os órgãos produtores de gameta, né? O ovário testicular, a gente está protegendo, porque gametas são células extremamente importantes, gente. Sem gameta, a gente não vai ter novos integrantes da nossa espécie. A mesma coisa as plantas. As plantas tendem a cada vez mais proteger os seus gametófitos. Por quê? Gametófitos vão formar gametas, que são células importantíssimas, tá? Então, o gametófito feminino vai produzir o quê? Os óvulos. Não, óvulo é isso aqui. Gametófito feminino é sinônimo de óvulo. O que vai ter dentro desse óvulo aqui, dentro desse gametófito feminino? Seria o ovócito? Que ovócito, gente? Ovócito é de ser humano. Ah, tá. Perdão. O que vocês acabaram de falar, como que vocês não lembram? O que um gametófito... Gente do céu! Gametófito feminino vai produzir gameta feminino. Gametófito. Planta produtora de gameta. Só que, no caso, não é uma planta, né? É um conjuntinho de células. Outra coisa, gente, óvulo não é sinônimo de gameta em planta, viu? Óvulo é o gametófito. O gametófito é formado por um conjunto de células, dentre eles o gameta. Óvulo é o gameta da gente. Nas plantas, óvulo é o gametófito. É como se fosse um ovário, tá? É o gametófito e lá dentro do gametófito eu vou ter o gameta. Tudo bem? Cuidado com isso. Óvulo não é sinônimo de gameta feminino em planta. Óvulo é sinônimo de gametófito feminino, que sempre tem em qualquer planta, gametófito, nas plantas terrestres, tá? Dentro do óvulo, dentro do gametófito feminino, eu vou ter o gameta feminino, que em plantas recebe o nome de oosfera.
oosfera, tá? Oosfera é o gameta feminino de planta, tá? Então, tá aqui, olha lá, um óvulo de gimnospermas. O óvulo de gimnosperma, ou gametófito feminino, ele é composto por um tecido externo aqui, isso aqui é o gametófito feminino, isso aqui é um conjunto de células, tá? Então, essa camadinha mais externa de células é o tegumento, isso aqui é o gameta feminino, a oosfera. Perceba, é uma célula, ou duas, na verdade, duas. Mas não são todas as células do óvulo que funcionam como gametas, tá? Então, isso aqui é o gametófito. Então, o gametófito de gimnosperma é composto por várias células, das quais duas são gameta feminino. Isso aqui são as outras células do gametófito. Então, eu tenho aqui o óvulo, o gametófito, duas células são gametas femininos, a oosfera, e aqui as outras células desse óvulo, desse gametófito. No caso de gimnospermas, qual a importância dessas outras células aqui? Quando esse gameta feminino for fecundado, ele vai ser fecundado por quem, o gameta feminino? Pelo gameta masculino. Pelo gameta masculino. Ótimo. Então, esse gameta feminino aqui vai ser fecundado pelo gameta masculino. E originar o quê? O embrião. O embrião. Então, vai chegar aqui, de alguma forma, a gente já vai ver, o gameta masculino encontra com esse gameta feminino e fecunda esse gameta feminino, se funde com ele e origina aqui dentro o embrião. Esse embrião vai ser nutrido por essas outras células do gametófito, tá? Então, a função dessas outras células aqui é nutrir esse embrião. E esse óvulo aqui vai originar o quê? A semente, tá? Então, a semente nada mais é do que o óvulo com o seu gameta feminino fecundado e transformado em embrião, tá? Então, o óvulo da gimnosperma vai ter essa capinha mais externa, esse tecido mais externo, que é o tegumento. Vão ter o gameta, os gametas femininos, as outras células que vão nutrir o embrião, quando esse embrião for formado, a partir da fecundação do gameta feminino pelo masculino. E tem uma região abertinha aqui, por onde o gameta masculino vai chegar, essa região aberta do óvulo, que é chamada de micrópila. Então, esse é um óvulo de gimnosperma. Lembrem, ele foi formado como? A partir da divisão mitótica do esporo, que era haploide. Então, todas essas células aqui são haploides, tá? Só quando essa célula for fecundada pela célula masculina, pelo gameta masculino, é que vai se formar aqui dentro um conjuntinho de células diploide. Até esse momento, todas essas células são haploides, porque elas vieram da mitose de um esporo. Tudo bem? E isso está sobre aquela folha, né? Lembrem que esse óvulo aí, esse gametófito feminino, está lá na planta, não está solto, né? Está lá na planta, na folha aqui, que formou o esporo, esse esporo se dividiu e originou isso aí que a gente está vendo. Tudo bem? Então, aí a gente viu o gametófito feminino, o óvulo das gimnospermas. E nas angiospermas, né? No outro grupo de plantas que tem óvulo, que tem gametófito feminino retido na folha. Nas angiospermas, o óvulo, o gametófito feminino, tem poucas células. Então, o esporo, quando ele é formado, ele sofre poucas mitoses e ele origina apenas 8 células. Então, enquanto o óvulo de gimnosperma, o gametófito feminino de gimnosperma, é um gametófito feminino com muitas células, pluricelular, o das angiospermas é um óvulo pequenininho, com apenas 8 células. Lembrando que ele está no interior daquela folha dobrada. Então, o óvulo de angiosperma é bem pequenininho. Tem 8 células apenas. Aqui estão as 8 células do óvulo, do gametófito feminino das angiospermas. Aí, as 8 células. Eu tenho a célula principal, que é o gameta feminino, a oosfera.
duas células adjacentes a ela, que são chamadas de sinérgides. Não precisa saber esses nomes, não. Depois a gente vai entender a função de cada uma delas, tá? Eu tenho duas células centrais, que são os núcleos polares, e 3 células opostas ao gameta feminino, a oosfera, que são chamadas de antípodas. Então, o óvulo de angiosperma tem 8 células. 1, 2, 3, aqui são 2, 4, 5, 6, 7, 8 células no óvulo de angiosperma. Pequenininho, 8 células apenas, tá? Das quais uma é o gameta feminino. Deixa eu... Acho que... Então, aqui só um esqueminha que eu vi no YouTube, um videozinho, achei bonitinho esse esqueminha que o cara desenhou. A célula gamética, o gameta feminino, as duas sinérgides, que são adjacentes ao gameta feminino, as 3 antípodas e as 2 células central ou núcleos polares, tá? E como a semente é formada a partir dessa estrutura, a partir do óvulo? Como se forma a semente? A gente já viu. Como se forma a semente a partir desse óvulo aqui? Então, a semente nada mais é do que o óvulo com seu gameta feminino fecundado, com a sua esfera fecundada. Quem precisa chegar aí para fecundar o gameta feminino? É o gameta masculino. O gameta masculino. Então, de alguma forma, o gameta masculino tem que chegar aqui para fecundar esse gameta feminino que está aqui. E aí, como ele chega? Quem traz o gameta masculino? Espera aí, só voltando. Para a gente tentar estabelecer aí um passo a passo até esse momento. O que é o óvulo? Gametófito. Gametófito o quê? Eu não estou escutando. Se alguém está falando, eu não estou ouvindo. Óvulo é o gametófito, perfeito. Que gametófito? A gente tem 2, ou feminino ou masculino. O feminino. O feminino. De que grupo de plantas? A gente pode chamar de óvulo só o gametófito feminino. De que grupo de plantas? Não. Ou da anjo. Não, das espermatófitas. Isso, das plantas com sementes que englobam as duas. Gímeno e anjo, tá? Então, gametófito, todas as plantas têm. Só que eu só posso atribuir o nome óvulo ao gametófito das espermatófitas, porque é o gametófito que está sobre o esporófito. Aí sim eu posso chamar de óvulo, tá? Os outros gametófitos das briófitas, das pteridófitas, eles não recebem nomes especiais, que se formam lá no chão da floresta, vão formar gameta lá no chão da floresta, eles são chamados de gametófitos mesmo, tá bom? Então, óvulo, voltando, é o gametófito feminino das espermatófitas, das plantas com semente. Tá. Qual é a função principal desse gametófito feminino? Qual é a função principal de qualquer gametófito feminino? Formar um embrião. Antes do embrião. Ser fecundado. Mas o que é fecundado? Para haver fecundação, precisa haver uma célula aí, que vocês querem a célula básica. Os gametófitos produzem que células que são fundamentais no processo de fecundação, de reprodução sexuada? Os gametas. Perfeito, bingo, né? Os gametófitos produzem os gametas. A principal função dos gametófitos é produzir gameta. Se é gametófito feminino, que nas espermatófitas a gente pode chamar de óvulo, vai formar o gameta feminino. Se é gametófito masculino, vai formar o gameta masculino. Nesse caso, a gente já vai ver da onde vem o gameta masculino. Nesse caso, eu só estou trabalhando com feminino. Então, a principal função do óvulo
que é o gametófito feminino das espermatófitas, é produzir gameta feminino, é a principal função. Tá. Como é o óvulo das gimnospermas, das plantas com sementes nuas? Ele se forma sobre o quê e ele tem quantas células? Como é o óvulo das gimnospermas? Hein? Você pode saber se é diploide ou haploide? Não, sempre o óvulo é haploide, gente. A haploidia de gametófito é sempre haploide. Lembrem que ele veio da mitose do esporo. E o esporo é haploide. Nunca vocês vão mais falar isso. Sempre gametófito é haploide. Todas as células do gametófito são haploides. Eu quero saber onde ele se forma, o óvulo das gimnospermas, em que parte da planta e quantas células ele tem. Todas as células são haploides, sempre. Gametófito tem célula haploide, todas. Porque veio da mitose de esporo. O esporo foi formado por meiose. O esporo é haploide. Ele vai sofrer várias mitoses, todas as células derivadas dele serão como ele, haploides. A gente viu lá quando a gente viu divisão celular. E vocês são biólogos, pelo amor de Deus, não vão confundir o que é mitose, meiose, haploide, diploide. Pelo amor de Deus, isso é o básico da biologia, hein? Vai. Onde o óvulo das gimnospermas é formado? Em que parte da planta? Sobre as folhas. Sobre as folhas, perfeito. Não sobre todas as folhas. Algumas folhas especiais, mas é sobre, tá? Sobre folhas. Esse óvulo, esse gametófito feminino, tem poucas células ou muitas células? Tem muitas. Muitas células. Então tá, é isso que eu queria escutar. O óvulo das gimnospermas ele é formado em cima de folhas, e ele tem muitas células. Diferente dos óvulos das angiospermas, onde são formados, né? Os óvulos das angiospermas. É a diferença fundamental entre um grupo de espermatófita e o outro grupo de espermatófita, de planta com semente. Um vai ter o óvulo... vai. Não, eu ia falar que era no interior do gametófito. No interior. O óvulo já é o gametófito. No interior do quê? Nas gimnospermas, o óvulo se forma, o gametófito feminino se forma sobre a folha. E nas angiospermas? Eu queria arrumar um... peraí. Vocês estão vendo aqui a folha de papel? Sim. Sim? Nas gimnospermas, o óvulo se forma aqui, sobre as folhas. O esporo formou aqui, se dividiu por mitose, e o óvulo, o gametófito feminino, se formou sobre a folha. E nas angiospermas? Nas angiospermas, esse óvulo aqui se forma no interior dessa folha dobrada. Então, enquanto nas gimnospermas o óvulo se forma sobre, nas angiospermas, essa folha que é chamada de folha carpelar se dobra e os óvulos são formados aqui no interior dessa folha dobrada. Essa estrutura aqui a gente passa a chamar de ovário. Ovário é uma parte dessa estrutura, tudo a gente chama de gineceu. Mas tudo bem? Deu para entender? Os óvulos de angiosperma se formam no interior de uma folha dobrada. No interior do ovário. Tudo bem? Agora sim, professor. Agora sim, né? E quantas células tem o óvulo das angiospermas? Muitas ou poucas? Poucas. 8, das quais uma é o gameta feminino, uma é o esfera, tá? Então, vimos aí a diferença do óvulo, o gametófito feminino da gímeno,
e das angiospermas, os dois grupos de espermatófilos. E como a partir desse maldito óvulo é formada a semente, meu Deus, porque tudo que a gente chegar é entender como é que a semente é formada. Como a partir desse óvulo a semente é formada. Como? Por quê? Lembre, no óvulo eu tenho o gameta feminino. Eu tenho lá um pinheiro, uma planta qualquer, cheia das suas folhinhas. Tá. Num determinado momento da vida dessa planta aí, uma folhinha aqui, umas células dessa folhinha sofreram meiose, originaram esporos que não foram lançados para o meio ambiente, se dividiram por mitose. Lembrando, esse esporo é M, porque ele veio de meiose. Ele se dividiu por mitose, formou um conjuntinho de células aí, das quais uma ou duas são o gameta feminino. Que nas plantas é chamado de oosfera. Tudo bem até aí? Tudo certo. Isso aqui é o que mesmo que eu desenhei aqui em cima da folha? Isso aqui. Gametófito. Isso. Gametófito qual? Feminino. Ou qual o sinônimo das plantas? Óvulo. Isso, muito bem. Vocês são meu orgulho mesmo. Óvulo, muito bem. Tá, e aí? Esse gameta feminino, se ele ficar aí, ele vai ser perdido aí, né? Ele precisa ser fecundado pelo gameta masculino, não é isso? A função do gameta feminino dessa célula é ser fecundada pelo masculino. Cadê o masculino aí? Cadê? Tá no Tinder? Não tá. Cadê o masculino aí? Alguém chuta alguma? Hã? Ele tem que chegar, né, professor? Tem que chegar, né? Mas da onde ele vem, né? Chega uma fada madrinha, vem pelo ar, tá? Vem pelo ar. Mas, vocês já ouviram falar de grão de pólen? Sim. Então, do mesmo jeito que algumas folhas formam esporos que vão formar óvulos, outras formam esporos que vão formar grãos de pólen. Então, isso aqui, o grão de pólen tem 3 ou 2 células, vai depender da planta, grão de pólen. Que uma dessas células do grão de pólen é o gameta masculino. Se o grão de pólen carrega o gameta masculino, quem é o grão de pólen? O gametófito. Isso mesmo. O grão masculino. De pólen é o gametófito masculino. Tá? Então, nas plantas com semente gametófito feminino que está lá retido na folha, é chamado de óvulo. Gametófito masculino, que também é formado sobre a folha e fica lá por um tempo, é chamado de grão de pólen. E aí, esse grão de pólen, esse gametófito masculino, vai cair aqui, vai ser transportado muitas vezes pelo vento, vai cair aqui nessa região que a gente sabe que é micrópila, que chama micrópila do óvulo. O grão de pólen com suas 3 célulazinhas. Uma dessas células vai crescer, formar um tubo que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino, formando aqui uma célula diploide, o zigoto. E essa célula vai crescer por divisão mitótica e formar o embrião. E esse óvulo vai formar a semente. Deu para entender? Então, o óvulo... Hã? Deu sim, professora. Deu? Então, o óvulo nada mais é
do que o gametófito feminino com seu gameta feminino. Que esse gameta feminino vai ser fecundado pelo gameta masculino. Aonde está o gameta masculino? No gametófito masculino. Quem é o gametófito masculino? Nas espermatófitas, ele pode ser chamado de grão de pólen, tá? Então, aqui é o gametófito masculino, que é bem pequenininho nas espermatófitas, só tem 3 células. De novo, óvulo não é sinônimo de gameta feminino nas plantas. Óvulo é o gametófito feminino, que tem o gameta feminino, que é a oosfera. Grão de pólen não é sinônimo de gameta masculino. Vocês nunca vão fazer, não vou falar que não tiveram aula comigo. Nunca vão falar, o grão de pólen é o gameta masculino das plantas. Pelo amor de Deus, o grão de pólen é o gametófito masculino. O grão de pólen tem 3 células no seu interior. Uma delas é o gameta masculino. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino das plantas com sementes. Onde ele é formado? Mesma coisa. Nas gimnospermas, esse grão de pólen é formado sobre uma folha. Mesma coisa que o óvulo. Enquanto nas gimnospermas o óvulo é formado sobre uma folha, nas gimnospermas o grão de pólen é formado sobre folhas. Enquanto nas angiospermas, olha, as angiospermas elas estão protegendo. Essa folha se dobrou e os grãos de pólen são formados no interior dessas folhas dobradas, que são chamadas de anteras. A gente dá nome para essa folhinha dobrada. Essa folhinha dobrada é chamada de antera. E os gametófitos masculinos são protegidos, são formados aqui dentro dessa folhinha dobrada que é a antera, tá? Toda essa estrutura aí tem um nome, a gente chama de filete, de estame, né? O estame é composto por 2 partes. Uma parte estéril, que não forma grão de pólen, e uma parte fértil, que forma os grãos de pólen, essa folhinha dobrada, que é a antera. A antera é formada por 2 partes, que são tecas, tá? Mas besteira isso. Então, na verdade, o que a gente tem que saber aqui é que, enquanto nas gimnospermas os gametófitos são formados sobre folhas, tanto feminino quanto masculino, nas angiospermas os gametófitos são formados no interior de folhas dobradas. O ovário forma os óvulos, os gametófitos femininos. A antera, que é outra folhinha dobrada, forma os grãos de pólen, os gametófitos masculinos. Tudo bem? Tudo certo, professora. E aí, ótimo. Esses grãos de pólen, então, vão cair aqui nessa região, na micrópila do óvulo, como eu já desenhei ali. Eles vão formar um tubo polínico, que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Então, o gameta feminino será fecundado pelo gameta masculino, originando uma célula diploide, que a gente chama de zigoto. Esse zigoto vai crescer e originar o embrião no interior dessa semente. Então, aqui, o gameta feminino fecundado pelo gameta masculino origina um embrião diploide. Então, no meio de um monte de célula haploide, eu tenho agora um conjuntinho de células diploide, porque vieram da fusão de 2 gametas, N mais N, tudo bem? Esse óvulo aqui, esse gametófito feminino, vai originar, então, a semente. Como nas gimnospermas o óvulo estava nu, como consequência, a semente vai estar nua também, vai estar sobre a folha. Já nas angiospermas, esse óvulo estava protegido, como consequência, esse óvulo que vai formar a semente vai estar protegido no interior dessa folha. Essa folha aí que acumula uma grande quantidade de tecido, cresce e forma o fruto. Tudo bem? Aqui, só mostrando para a gente a fecundação do gameta feminino pelo masculino, que vai formar o embrião no interior agora da semente. Essa semente, quando cair no chão, vai germinar. Enquanto esse embrião está dentro da semente, lembrem, né? Ele é nutrido por esse tecido aqui que está em volta dele, que não é endosperma sempre. Endosperma é exclusivo de angiosperma. A gente já vai ver, não. Nas próximas aulas a gente vai entender por quê. É um tecido de nutrição. Em volta do embrião eu tenho tecido de nutrição. No caso das gimnospermas, eu tenho lá as outras células do gametófito. Lembrem que o óvulo de
gimnosperma tem várias células, essas outras células vão fornecer nutrientes para esse embrião. Quando essa semente encontrar um lugar ótimo, lá esse embrião começa a germinar, origina uma plântula, aí sim essa plântula recebe os primeiros raios luminosos e vira um serzinho, a sua clorofila é ativada e aí essa plântula já é autótrofa, não depende mais de uma fonte externa de nutrição. Então, já vimos isso aqui tudo, como a partir do óvulo é formada a semente. Como que o óvulo dá origem à semente? Me expliquem aí. Como o óvulo forma a semente. Eu sei que vocês querem falar. Um de cada vez. Quando tem a formação do gametófito feminino, né? Como é que é? Como é que é, Volta? Quando tem a formação do gametófito feminino. Que é o óvulo, né? Que é o óvulo. Que e é aí, o... dentro desse gametófito feminino, vai ter o quê? Vai ter os gametas femininos. Isso, os gametas femininos. E aí? Esses gametas femininos, no caso, o gameta feminino, né? Porque tem várias células lá dentro. E uma dessas células é o gameta. Ele vai ser fecundado pelo gameta masculino, que vai entrar pela micrópila. Na verdade, o gameta masculino é trazido por quem? Não é o gameta... Pelo vento. Mas ele está dentro de onde? Ele está assim, os gametas estão soltos no vento? Ele está dentro do gametófito masculino. Que é quem? Pode ser chamado de quem nas espermatófitas? Qual é o sinônimo de gametófito masculino nas espermatófitas? Grana de pólen. Perfeito. E aí, o gametófito masculino chega... Através da micrópila, ele forma o tubo polínico e ele adentra até encontrar o gameta feminino para posteriormente sofrer as sucessivas divisões mitóticas. Primeiro, essas células se encontram, né? A fusão dessas células, esse processo é chamado de fecundação, né? O encontro dos dois gametas, e aí forma uma célula 2N, que é chamada de zigoto, e aí? Aí sim. Continua. Vai continuar a sofrer todos os processos mitóticos e no presente momento, enquanto ele vai se desenvolvendo, as outras células, os outros componentes celulares vão fornecer nutrientes para esse embrião, formando tecido de nutrição, e é nesse aspecto que essas células elas são heterótrofas por enquanto, até que elas germinam, caem no solo, recebem os primeiros raios solares e se tornam propriamente vital. Isso, o embrião que é heterótrofo, né? Até esse momento ele vai ser nutrido pelas outras células ali da semente, e aí até que essa semente caia no chão e esse embrião germine. Perfeito, deu para entender? Então, o óvulo é que vai, depois de fecundado, ele se transforma na semente. O que é a semente? Nada mais é do que o embriãozinho com aquele tecido em volta dele, mas aí vocês entenderam como foi formado, né? Qual a importância da semente para as plantas? Ela permite a dispersão da espécie. Tá, além de dispersão, o que mais? Para o embrião, o que mais? O que a semente fornece para o embrião? Dispersão, nutrição. Nutrição, proteção, né? Pensem nas plantas que não têm sementes, onde os gametófitos, isso aqui é o gametófito, todo esse tecido aqui é M. Esses gametófitos, como o esporo foi lançado para o meio ambiente nas plantas sem sementes, esses gametófitos aqui, que formam gametas, estão lá no chão da floresta. Então, esse embriãozinho, né, produto da fecundação, ele está lá no chão da floresta, coitado, pode ser comido, pisoteado. Então, nas plantas sem sementes, o embrião ele não está protegido e nem é nutrido por nada, ele tem que se virar. Está lá no chão da floresta, olha o tamanhozinho dele. Já nas plantas com sementes, esse embrião, ele além de estar protegido por uma, entre aspas, carapaça, né, que dá essa proteção física, o tegumento do óvulo, aquele tecido mais externo do óvulo, dá origem a essa casquinha, entre aspas, da semente. Além disso, esse embriãozinho aqui, ele tem tecido para nutri-lo por um tempo. Então, a semente confere tanto proteção física quanto nutrição para esse embrião. Tudo bem?
Então, primeiro, o que é a semente? O último slide, para a gente almoçar. O que é a semente? O óvulo fecundado. O óvulo com seu gameto. Perfeito. Qual a importância da semente para as plantas? Ela permite a proteção, a dispersão e a nutrição. Vocês estão rindo por quê, hein? A nutrição do embrião. Parece que estou dando aula para o ensino fundamental, né? O que mais? Todas as plantas que habitam o planeta Terra produzem semente? Produzem semente? Possuem semente? Não. Não, né? Só as gimnospermas e angiospermas, que em conjunto são chamadas de espermatófitas. Nas outras plantas, esse embriãozinho aqui, na verdade o embrião delas, né? É formado lá no chão da floresta, é um embrião que está longe da planta mãe, longe do esporófito, é um embrião dito de vida livre. A planta libera o esporo e fala aí, ó, se vira. É como se o bebê... Se a nossa fecundação fosse externa, ocorresse lá no chão da floresta, eu colocasse meu ovário lá, o menino colocasse o testículo dele lá e, ó, o embrião forma lá, longe de mim. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, não que essas plantas não sobrevivam, elas sobrevivem. Só que o embrião está muito mais desprotegido. Enquanto nas plantas com sementes, esse embrião, primeiro que ele está sobre o esporófito. Por enquanto, ele está ali, a sementinha está dentro lá do fruto no esporófito. Só num determinado momento da vida é que essa semente vai ser liberada. Quando esse embrião estiver formadinho, ele também tem um tecido de nutrição para ele. Tudo bem, gente? Tudo certo, professora. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pelo menos para mim, não. Aleph, não. E mais alguém? Vou parar. Também não, professora. Eric Não. também não.